Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso. A gente vai dar mais alguns minutinhos para aguardar o restante dos participantes e logo mais a gente inicia o evento. Tá, eu vou começar. Bom, vamos começar o evento. Desculpem o atraso, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Henrique Schneider, eu sou o CEO da Net5. Eu queria agradecer a presença de todos nesse evento. Eu vou fazer uma breve apresentação da Net5 e contextualizar o que a gente vai falar aqui hoje nos nossos serviços, tá? Bom, essa a primeira imagem é o nosso manifesto, é a forma que a gente enxerga o mercado e como a gente direciona as ações da empresa, tá? Então, a frase que nos move é que a TI do futuro, ela é invisível e ela está em todo lugar. A segurança é uma palavra de ordem em um mundo onde a informação é um ativo cada vez mais valioso. A gente escuta muito isso e realmente é isso que a gente acredita, é assim que a gente direciona a Net5, tá? Alguns números que nos representam, que mostram as nossas conquistas, a gente atua desde 2008 e com gestão de infraestrutura e segurança da informação. Fazemos a gestão de infraestrutura de mais de 40 clientes, temos mais de 1.300 usuários com atendimento de nível 1, com índice de satisfação de 89%, temos mais de 1.500 usuários treinados em segurança da informação, uma média de redução de 60% na redução de ataques, a gente faz isso mapeando a superfície de ataque e configurando, aplicando regras no firewall, tá? Isso é um resultado muito legal, e mais de 50 mil vulnerabilidades corrigidas, tá? O nosso serviços, eles estão estruturados nesse modelo evolutivo, tá? Então, são 3 níveis que a gente atua, na TI transparente, que tem o foco na sustentação, tem o foco em evitar que erros operacionais afetem o negócio, erros operacionais da TI, né, que afetem o negócio.
A TI segura, que tem o foco em segurança da informação, em evoluir a maturidade de segurança da informação nas organizações e adequá-las à LGPD. E a TI Performance, que busca garantir que os investimentos da TI tenham um impacto na performance dos colaboradores. Então, essa é a forma que a gente enxerga como entregar serviço e como melhorar a vida dos nossos clientes, né? Bom, esse webinar de hoje, ele faz parte de uma série de webinars, tá? O link que está logo abaixo ali é o link do Linktree, vocês podem acessar lá, o Linktree/Net5, tem todas as informações da empresa, tem o link para o canal do YouTube, que vocês vão poder ver os webinars antigos, até de outras tecnologias, e o primeiro que já passou, que é o Wagner apresentou, que é o nosso especialista em segurança, a relação entre o VCISO, que é o nosso contrato de segurança, e a LGPD. E hoje a gente está trazendo a Privacy Tools, que é uma plataforma, é um parceiro nosso muito legal, que já foca em vários aspectos da LGPD e consegue adequar as empresas muito bem. No próximo, vai ser um webinar sobre o Ciclo 360, que é um outro parceiro nosso também, que atua no diagnóstico das empresas para saber qual caminho elas devem seguir para se adequar ao LGPD. E no último, teremos um webinar entre TI e jurídico, aí a gente vai trazer outros parceiros, que é a MFO Advogados e a Verum Data Protection, para falar sobre essa relação entre TI e jurídico. Né? Esses 4 passos fazem parte do que a gente enxerga como um ciclo inicial, um ciclo de preparação das empresas para adequação LGPD. Então, aqui, no nosso ponto de vista, a gente já consegue ter um avanço muito rápido nesse processo e conseguir já aparecer para o mercado que as organizações estão se preocupando com a adequação LGPD. Bom, durante o webinar, vocês podem fazer perguntas, tem um botãozinho perguntas e respostas bem no canto superior direito. Eu vou interagir com vocês por ali, então podem perguntar, eu vou falar com o pessoal, vou interromper se precisar, tá? Após o webinar, vocês podem acessar esse link que está logo abaixo e assistir toda a gravação, tá? Está disponível lá, assim como os outros, tá? Eu vou passar agora a palavra para a nossa convidada Aline de Pares, que ela é CEO da Privacy Tools e presidente da CESPRO. Fico muito feliz da Aline ter aceito esse convite. Ela vai falar um pouco então sobre a Privacy Tools. Depois disso, o nosso especialista, o Wagner Christ, ele vai falar sobre quais aspectos da LGPD a plataforma atende, né? E logo após, o Lucas Leite, que é da Privacy Tools também, vai demonstrar a plataforma para vocês, tá? Então, Aline, vou passar agora para ti, vou te ajudar aqui a fazer a transição da apresentação. De novo, muito obrigado pela presença. Olá, bom dia. Tudo bem? Obrigada, Henrique, por esse convite, Wagner e Lucas, por estar aqui comigo, né, nesse momento. Estou só com especialistas, né, então fico muito feliz. Eu digo que eu sou a maior beneficiada nesses momentos, porque a gente sempre aprende muito em todos esses momentos, né, que com a pandemia a gente foi convidado aí, né, a ter, né, ou enfrentar. Então, Aline, eu só preciso que tu compartilhe o teu conteúdo para que eu possa te colocar ao vivo, senão claro. fica no meu aqui. Vamos lá. Você pode compartilhar aqui e aí eu vou adicionar na tela do lado. Compartilhar o PPT. Uhum. Tá, peraí, eu já coloco aí então. Vocês estão vendo? Não, ainda não. Deixa eu pegar aqui eu tenho ele aqui, eu posso colocar. A Luísa me mandou o seu. E eu posso passar, se der algum problema, eu já estou fazendo aqui. Ah, perfeito. Vamos ver. Conseguiu abrir aí? Uhum, tô abrindo aqui, ele é um PDF, só um minutinho. Vamos ver. Deixa eu enxergar aqui onde é o full screen.
encontrei. Só um pouquinho. Agora sim, né? Pronto, Aline, pode ir lá que eu vou passando aqui para ti. Bom, então, oficialmente agora com o PPT, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite, Henrique e Wagner, né? Para mim é um prazer sempre participar desses momentos, muito aprendo em todos esses eventos. A ideia de falar sobre privacy, né? Não só sobre privacy tools, mas sobre privacidade, né? Eu costumo sempre falar, sejam bem-vindos à Privacy Tools, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos à era da privacidade, sejam bem-vindos à Privacy Tools. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a era da privacidade e, nesse sentido, todos nós, não só as empresas, mas nós, enquanto cidadãos, estamos sendo convidados a olhar para a privacidade, para o assunto privacidade e proteção de dados com maior foco, com maior atenção. E nesse sentido é que surge a Privacy Tools, né, diante desse movimento que não é um movimento Brasil, e sim um movimento global, onde todo o mundo está passando por essas adequações. A Privacy Tools vem para apoiar as empresas nesse processo de adequação. Fatalmente, as empresas concebidas até pouco tempo atrás, elas não vinham com a metodologia de Privacy by Default ou Privacy by Design. E nesse sentido, com esses novos marcos regulatórios entrando em vigor, todas são convidadas, né, a partir para um processo de adequação para cumprir, né, ou atender esses novos requisitos legais. Mas, acima de tudo, né, a gente percebe que esse é um momento de grande oportunidade, porque a gente se posiciona, né, para atender o mercado global, uma vez que a nossa empresa, ela está, né, adequada. Henrique, se você quiser passar, o Wagner, não sei quem é que está pilotando aí. O que nós desenvolvemos, então? Há 2 anos, quando tudo começou, eu sempre costumo buscar referências em grandes simpósios, e eu estive no Gartner há 2 anos, e foi lá que surgiu, então, essa inspiração de olhar para a privacidade, para a área de cyber, né, segurança, especialmente no que se refere a dados, com maior atenção. Já era um assunto muito difundido naquela oportunidade, em função especialmente da GDPR, que já estava, né, ou entrando, na verdade estava em vigor, mas muito recente, eu diria que estava entrando, né, porque as empresas ainda vinham num processo de adequação, mas era um tema muito discutido e estava, assim, entre as grandes tendências, né, do Gartner. Não como uma inovação, mas sim como estava no quadrante por ser uma área ou por ser algo que iria movimentar muito todos os segmentos e todas as empresas. E eu brinco que eu voltei de lá com o desafio de olhar para esse assunto com maior foco, com maior atenção, e foi o que fizemos, e a partir disso, então, é que nasceu, né, então, a Privacy Tools, que é uma plataforma que vem para atender esse momento que todos nós, né, estamos vivendo. Nós somos a primeira Privacy Tech brasileira e nós estamos no Vendors List da IAPP. Henrique, eu ia passar aqui, Henrique. Nós hoje temos 8 módulos, né, dividindo entre gestão da privacidade e marketing UX. Eu não quero falar muito aqui, porque nós tenho comigo aqui um especialista, que é o Lucas, né, o nosso DPO, portanto, vou deixar para que ele traga mais, mas nós dividimos nesses 2 grandes módulos, né, se divide em 2 grandes módulos, e a partir daí, com pequenos módulos, né, para atender, então, esses 2 grandes grupos com módulos para atender essas necessidades. Pode passar para mim, por favor, Henrique? Em termos de gestão de privacidade, o que a plataforma dispõe hoje? Gestão de consentimento, que é uma das bases legais, né, da LGPD, que é o que tem movimentado especialmente aqui no Brasil, data mapping, auditoria em blockchain e o data discovery. Então, isso fica mais voltado para a gestão da privacidade. Pode avançar, Henrique?
E marketing UX, então nós temos toda a questão de site, que é gestão de cookies, gestão de políticas, o monitoramento de site e também o pedido dos titulares, que é de suma importância, né? Haja vista a entrada, especialmente de novo aqui do Brasil, da LGPD entrando em vigor, nós precisamos ter um canal, né, para que os nossos titulares, os nossos usuários, os nossos clientes, enfim, tenham esse canal para que a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. Pode avançar. O que nós podemos entregar em relação a benefícios, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo uma corrida contra o tempo? Todos precisam se adequar num curto espaço de tempo, a lei ela já entrou em vigor, então as questões de judicialização, elas são iminentes para com as empresas, muito embora as multas, né, as penalidades acerca da autoridade nacional de proteção de dados, elas iniciam apenas no ano que vem. Contudo, as empresas elas já precisam estar em adequação a contar aí do último mês, quando a lei, então, efetivamente entrou em vigor. O que nós oferecemos, né? É uma ferramenta que está muito próxima, especialmente das empresas aqui brasileiras. A gente hoje tem toda a ferramenta preparada, pronta, né, para atender as empresas que dependam aí dessa adequação. Nós estamos aptas, né, para apoiar os negócios também com empresas estrangeiras ou empresas que possuam, né, outras leis de privacidade e proteção de dados, porque nós pensamos em uma plataforma para atender questões de privacidade e não especificamente um ou outro marco regulatório que surja ao redor do mundo. Então, pensamos sim em atender a empresa, não num negócio nacional, mas sim pensado num modelo global. Eu costumo sempre trazer o exemplo que quando a gente visita países que fazem com que as suas empresas já nasçam com essa mentalidade de atender o mercado global, como Estônia, Israel, eles têm um mercado muito pequeno nacional e, portanto, todas as plataformas, as ferramentas que nascem lá, elas já nascem pensando em atender o mercado global. E nós, aqui no Brasil, eu até vou ser bastante ousada em dizer que nós nos utilizamos de uma desculpa, e isso sim, na minha opinião, é uma desculpa que o nosso mercado já é bastante grande. E, de fato, isso não é uma grande verdade. Nós podemos, sim, atender o nosso mercado, mas também estar aí aptos para atender o mercado global. Nós buscamos sempre, então, entregar uma maior transparência aos clientes, né? Fornecedores e também parceiros. Eu costumo também salientar que nós vivemos uma era não só da privacidade, mas da confiança, onde o cliente ele se torna, né, mais do que nunca o ator principal para com os nossos negócios, e neste sentido, a confiança é um fator primordial para, né, os nossos negócios, é um motor para os nossos negócios. E esta é uma era que dispõe aí de entregar maior confiabilidade para com os negócios. E, sem sombra de dúvida, estamos aí para otimizar, né, o processo, tanto de gestão quanto de análise de dados. Quando me perguntam, né, e aí você pode passar, Henrique, por gentileza, se nós estamos, se podemos comparar dados com ouro ou com petróleo, enfim, eu brinco que, de verdade, nós precisamos comparar o dado com a água, porque hoje, numa economia que é movida a dados, as empresas não podem não olhar para esse assunto com a devida responsabilidade e comprometimento. Então, eu não comparo com o ouro, eu até brinco, nós sobrevivemos sim sem o ouro, embora nós mulheres especialmente gostamos bastante, né? Mas nós sobrevivemos sem sombra de dúvida sem ouro, mas sem água nós não sobrevivemos. E olhando, né, e nesse sentido aí, encerrando aqui a minha fala para não tomar muito tempo e permanecer aí à disposição para perguntas e debate, eu acho que nós, enquanto empresários e que estamos com o propósito de atender um segmento como o nosso negócio, precisamos olhar para esse momento como um momento de muita oportunidade, que vai, sim, trazer muitos negócios para a empresa, mas mais do que isso, olhar com a devida seriedade e comprometimento, pois estamos falando aí da sobrevivência, da nossa sobrevivência, dos nossos negócios
no mercado. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, deixo aí os contatos da Privacy, estamos com um time preparado para atender vocês, na parceria já com a Net5, e que, sem sombra de dúvidas, vai acelerar essa jornada que a LGPD, no caso, e outros marcos estão impondo aí num curto espaço de tempo. Então, Henrique, Wagner, muito obrigada mais uma vez pelo convite, quero agradecer os que nos acompanham e mais uma vez me colocar aí à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Aline. Vamos lá, Wagner. Compartilhe o teu conteúdo, por favor. Pronto. Tá no mudo. Agora sim? Me ouve bem? Não, essas questões de estar no mudo a gente não vai sentir falta, né? No futuro próximo, que a gente não vai ter mais essas reuniões virtuais e mais presenciais, né? O estar no mudo eu acho que a gente não vai sentir falta, não. Tá, deixa eu preparar aqui a apresentação, então. Então tá, mais uma vez, né, muito obrigado pela presença de todos, obrigado Aline, obrigado Lucas por estar conosco aqui, e eu vou trazer para vocês um pouquinho, né, da LGPD em relação às plataformas de privacidade, principalmente, claro, falando da Privacy Tools, a plataforma que a gente já utiliza, né, e como ela nos atendeu, assim, literalmente, né, da noite para o dia nos artigos 6º, no artigo 18º, né, que são os princípios da LGPD, os direitos dos titulares. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente deixar o maior tempo disponível para o Lucas nos mostrar, né, a ferramenta que eu acho que é de interesse de todo mundo aqui. Então vamos lá, o artigo 6º, né, os 10 princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Finalidade e adequação, né? As empresas, elas não poderão tratar dados pessoais com finalidades genéricas ou indeterminadas. O tratamento de cada informação pessoal deve ser feito com fins específicos, legítimos e explícitos, e informados. Então, ou seja, né, as organizações devem explicar para que usarão cada um dos seus dados pessoais, né? As organizações devem utilizar apenas os dados estritamente necessários para alcançar as suas finalidades. Aí a gente pode abrir um parênteses aqui, né, a questão do legítimo interesse e do consentimento. O princípio da necessidade, né, então limitar ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial, claro, lembrando do consentimento e do legítimo interesse. O livre acesso, né? O titular dos dados tem o direito de consultar de forma simples e gratuita todos os seus dados que a empresa controla. A qualidade dos dados é o outro princípio, então eles devem ser garantidos aos titulares que as informações recolhidas pela empresa sejam verdadeiras e atualizadas. O próximo princípio é o da transparência, onde a garantia, deve existir a garantia de informações precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, formulado, claro, numa linguagem clara e simples. O princípio da segurança é a responsabilidade das empresas buscar procedimentos, meios e tecnologias que garantam a proteção dos dados pessoais contra o tratamento indevido. Esse é um ponto especial, né, que a gente tratou no nosso webinar passado, ele está postado lá no YouTube, que foi onde a gente discutiu durante praticamente 1 hora, né, todos os aspectos do VCISO, da ISO 27000 e em relação às questões de segurança na LGPD. O princípio da prevenção, né, tem o propósito que as empresas adotem medidas prévias para evitar a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais indevido. Também, né, ligado bastante à segurança e à ISO 27000. A não discriminação, né, os dados pessoais jamais podem ser utilizados para discriminar ou promover abusos contra os seus titulares. Responsabilização e prestação de contas, as empresas devem ter provas e evidência de todas as medidas adotadas para demonstrarem a sua boa-fé e a sua diligência.
Então, assim, aonde as plataformas de privacidade e o artigo 6º se relacionam, né? Eu digo que eles estão diretamente relacionados no princípio de livre acesso, no momento em que a plataforma te disponibiliza um formulário de contato com o DPO, ela literalmente, né, como a gente usou a Privacy Tools aqui na Net5, da noite para o dia, a gente conseguiu estabelecer um contato com o DPO, e toda a plataforma já disponibiliza o fluxo desse atendimento e óbvio, né, registra toda a interação com o titular dos dados. A qualidade dos dados, né, novamente, através desse contato com o DPO, os dados eles podem ser atualizados se houve alguma mudança de endereço ou de qualquer outro dado pessoal. Através dessa plataforma, a gente pode garantir a exatidão, a atualização e a qualidade dos dados. Também está diretamente relacionado no data mapping, onde a gente vai conseguir ver aonde estão os nossos dados, quais são os nossos dados, os dados que são recolhidos, e poder atuar em algum caso onde possa existir a coleta excessiva, né? A gente pode melhorar esses pontos também. A transparência, no momento em que a plataforma suporta, né, a gestão de todas as suas políticas, né, as políticas de privacidade, políticas de cookies, os termos de uso, de uma forma centralizada, e aqui a gente elimina as questões de múltiplas versões, aqueles documentos onde tem nova versão, revisado, atualizado, né, no momento que a gente consegue centralizar as nossas políticas em um lugar único, facilita demais, e o princípio da transparência, ele aparece aí. Responsabilização e prestação de contas, todas as questões de interação com os titulares, as iniciativas, né, as políticas, tudo que está relacionado com as questões de privacidade, elas ficam armazenadas na plataforma, elas ficam logadas, no caso aqui ainda o uso do blockchain, que torna a informação imutável. É essencial para que, se no futuro haja alguma ação, algum movimento com base na lei geral, que a gente consiga extrair essas informações de boa fé, né, da diligência, a partir da plataforma. As questões de segurança e prevenção, no momento em que a gente pode centralizar e buscar questionar os nossos parceiros de negócio, aqueles que controlam, que operam os dados que a empresa controla, no momento em que tu pode fazer um questionário, centralizar as respostas, identificar alguma possível falha, né, algum descuido em relação à segurança, e também atuar em cima da prevenção do tratamento indevido desses dados. E, claro, um pouquinho mais abaixo, digamos assim, através da centralização do consentimento, né, da centralização de manter os logs, manter o controle do consentimento de diversos pontos de coleta, seja ele nos aplicativos mobile, seja ele no site ou qualquer outro formulário, a gente também consegue atingir os princípios de finalidade e adequação. No artigo 18º, né, os direitos dos titulares, eles ficam bem claros aqui, que a plataforma ela acaba participando de praticamente todos os pontos, né? Mas apenas lembrando quais são os direitos, e aí a gente abre para o Lucas apresentar eles na plataforma, que eu acho que fica melhor de entender, fica mais... é o que a gente espera, né? Poder ver funcionando a plataforma, né? Então, assim, o primeiro, a confirmação da existência do tratamento, acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, portabilidade dos dados a outro fornecedor ou serviço ou produto, informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou ou compartilhou os dados, anonimização, bloqueio, eliminação de dados, direito de consentimento livre e informado, oposição ao tratamento e, claro, não diretamente relacionado, mas a reclamação perante as autoridades. A minha fala hoje é breve, é só para a gente contextualizar esses dois principais artigos que têm relação direta com as plataformas de privacidade. E agora eu já vou deixar a palavra com o Lucas, para que ele possa nos demonstrar, então, a plataforma da Privacy Tools. Muito obrigado pela atenção, pessoal.
Pronto, Lucas, está contigo aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Lucas, da Privacy Tools. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Net5 para estar participando e apresentando um pouco mais das nossas ferramentas aqui. A ideia é trazer um overview realmente do que a gente possui e disponibiliza como módulos, né? A Aline já trouxe uma introdução em relação à empresa, então nosso objetivo é oferecer ferramentas que possam apoiar e acelerar esse processo de adequação à LGPD. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas, né, trazendo o que elas podem ajudar dentro do programa de privacidade das empresas. Deixa eu passar aqui o... Bom, a primeira ferramenta que a gente disponibiliza é a ferramenta de monitoramento de sites. Essa ferramenta ela tem como principal objetivo realizar uma varredura em portais e websites da organização, identificando ali alguns critérios de conformidade. Então, ela vai identificar, por exemplo, no site, na URL daquela empresa, se existem, por exemplo, políticas publicadas no site, né, trazendo essa visibilidade para o usuário. Ele vai verificar também se você respeita o princípio da minimização da coleta, do Privacy by Default, né, ou seja, se já não tem checkbox pré-assinalados naquele site, além de outros princípios que ele verifica, a gente traz um relatório, né, trazendo o nível de conformidade ou inconformidade, permitindo, nesse caso, que você faça as correções caso necessário. Então, ele facilita, né, para caso a empresa tenha um website, identificar ali critérios de inconformidade para fazer essa correção. Além disso, essa ferramenta ela já faz automaticamente a varredura, né, dos cookies utilizados na página. E vai permitir, né, você fazer depois o gerenciamento desses cookies, que é a ferramenta seguinte, né, que é a ferramenta de gestão de cookies. Pode avançar, por gentileza, Henrique. Onde você vai poder criar, né, o Cookie Notice, né, que é aquele aviso para o usuário quando você acessa a página, né, nós já temos isso implementado, inclusive, na página da Net5, né, depois que vocês acessarem, vocês vão verificar que ali você pode configurar as preferências em relação à utilização de cookies, né, ele traz o aviso logo que você acessa a página. Então, ele permite criar toda essa interface dentro da ferramenta e fazer a integração com o website da organização. Então, é um processo bem simples, né, que vai garantir aí a conformidade, né, em relação à utilização de cookies em portais e websites. Na sequência, né, nós temos a ferramenta de gestão de políticas, tá, que é uma ferramenta que permite você gerenciar toda a documentação relacionada ao uso de políticas, né, seja de privacidade, termos de uso, política de cookies e outras políticas internas da organização, né, com política de backup e outras, dentro da ferramenta, permitindo ali um controle de versionamento, né, ou seja, você vai conseguir controlar todo o histórico de versão das políticas e também, né, caso sejam políticas públicas, você pode dar uma visibilidade para elas através da ferramenta. Né? Então, ele traz também ali um carimbo de hash em cada política que é publicada, então garante a questão da integridade do conteúdo daquela política, você consegue comprovar que uma política que foi publicada em uma determinada data não sofreu uma alteração. Então, uma ferramenta que permite você ter todo esse controle e o histórico de versionamento das políticas. Na sequência, nós temos o DSAR, né, que seria o canal de atendimento ao pedido dos titulares. Então, o Wagner trouxe isso até inclusive na introdução, ali na fala dele, que é a possibilidade de você criar um local onde o titular vai se comunicar diretamente com o DPO. Né? Então, isso também ele já tem implementado lá no site da Net5, que é a possibilidade de você disponibilizar um link ali de fale com o DPO. Esse link ele pode ser criado também numa política de privacidade, pode ser criado no rodapé da página, pode ser um ícone. Então, a ferramenta ela te dá a possibilidade, através de um link que ela gera, para acesso a um formulário. Esse formulário, ele é um formulário direcionado às solicitações que o titular pode realizar, né? Aquelas previstas, inclusive, na própria LGPD, como acesso a dados, correção, portabilidade, remoção de dados. Então, ele pode realizar essas categorias de pedidos dentro da ferramenta. Após ele realizar essa solicitação, o pedido é gerenciado pela empresa dentro da plataforma, né? Tendo todo o controle de auditoria daquele chamado, né? Também ele vai gerar um protocolo único para aquele pedido, então você consegue consultar todo o histórico, controlar a questão de prazos, né, de atendimento ao titular. Então, é uma plataforma que permite, inclusive, você, caso você queira, inclusive, automatizar respostas aos titulares também, ele vai permitir você fazer isso. Então, é uma plataforma de gestão completa ao atendimento aos titulares. Na sequência, nós vamos ter um módulo de gestão de consentimentos também, que é um módulo que permite, naqueles casos que a gente coleta dados através da base legal do consentimento, você tem uma plataforma para fazer o gerenciamento, seja das permissões, ou seja, você verificar quais titulares permitiram uma determinada finalidade, como também, né, você visualizar
todo o histórico, por exemplo, de um determinado grupo de consentimentos. Eu quero saber para quem eu posso enviar, por exemplo, e-mails promocionais. A ferramenta permite você fazer essa verificação através da plataforma, né? Ela traz lá um relatório, você pode consultar as bases, então ela é bem importante nesse sentido, e caso o titular venha a questionar, né, o consentimento que ele concedeu, você tem toda a auditoria daquele consentimento, ele traz lá o histórico para você fazer essa comprovação, que é um ponto bem importante, né, já vista que no caso da gestão de consentimentos, a gente tem a inversão do ônus da prova, ou seja, caso seja questionado, seja pela autoridade ou pelo titular, você tem que fazer essa comprovação. Então a ferramenta ela permite você gerar essa prova ali também dentro da plataforma. Bom, Lucas, eu tenho, desculpa te interromper, eu vou te fazer uma pergunta que o Nogueira fez aqui. Ele pergunta assim: a ferramenta de gestão de cookies pode ser usada de forma isolada? Ou seja, posso contratar somente a ferramenta de gestão de cookies? Perfeito, obrigado pela pergunta, Nogueira. Sim, a plataforma ela é modular, então você pode contratar aqueles módulos que fazem mais sentido dentro do programa de privacidade da empresa, né? Esse é justamente o objetivo, né? Cada módulo ele tem como objetivo atender uma determinada necessidade, né? Então você pode contratar aquilo que você deseja naquele momento para adequar o programa de privacidade da empresa. Ótimo, vou seguir aqui. Bom, na sequência nós temos aqui o módulo de SDK Mobile para aplicativos, tá? Esse módulo ele é específico para aplicativos nativos Android e iOS. Ele vai permitir, dentro desses apps, você criar uma central de privacidade. Hoje, quando acessamos aplicativos, normalmente eles pedem acesso à localização, para envio de notificações, acesso ao microfone, sendo que se você for retirar essa permissão, você tem que acessar muitas vezes as configurações do aparelho, né, e não dentro do próprio app você conseguir consultar isso. A ideia da SDK Mobile é criar dentro do app um local onde você pode tanto consultar as permissões que você tem autorizado, né, quanto verificar de forma transparente o porquê porque a empresa está solicitando aquela permissão dentro do app. Você pode dar o opt-in e opt-out dentro do próprio aplicativo, né, então ele traz essa facilidade para o usuário dentro do app, né, trazer uma transparência e a possibilidade dele dar o opt-in e opt-out dentro dos aplicativos. Lucas, temos mais uma pergunta anônimo aqui. A pergunta é: a ferramenta gerencia alerta de prazo para atendimento das solicitações do titular? Sim, ela permite você gerenciar dentro ali das configurações. Inclusive, você pode ele já vem por default o prazo definido, mas você pode criar um SLA da empresa, por exemplo, a gente vai fazer o atendimento em 5 dias. Você pode criar o seu próprio SLA de atendimento aos titulares e ele vai gerando esses alertas ali na plataforma. Tem dashboards também de acompanhamento de pedidos, ou seja, quantos foram recebidos, quantos estão atendidos, quantos estão em atraso. Ele permite você fazer o controle também através de dashboards, além dos alertas. Perfeito. Vou seguir aqui. Bom, na sequência nós temos o portal da privacidade, tá? O portal da privacidade é uma funcionalidade agregada ao módulo de gestão de consentimentos e o DIDSAR, né, que eu mostrei anteriormente, que vai permitir você disponibilizar para o titular de dados um local onde ele mesmo vai poder gerenciar suas preferências. Então, no portal da privacidade é um local que você vai fazer a configuração da empresa e disponibilizar, seja um link para esse portal, né? Você vai dizer para o titular, acesse o portal da privacidade para gerenciar suas preferências. Ele acessando esse portal, ele vai conseguir consultar todos os consentimentos que ele concedeu, né, em relação à empresa. Então, ele consegue verificar, por exemplo, autorizei o envio de newsletter para essa empresa. Eu posso ir lá e posso dar o opt-out, ou seja, eu posso desabilitar minha permissão, posso habilitar novamente, caso eu queira me inscrever novamente. Então, ele vai permitir esse controle por parte do titular. Além disso, nesse portal da privacidade, ele vai conseguir também realizar solicitações. Então, aquelas solicitações que são feitas lá no DIDSAR, né, através de um formulário que é disponibilizado, aqui dentro do portal da privacidade ele vai poder realizar também essa solicitação e ele consegue consultar o histórico de solicitações anteriores. Então ele traz todos os protocolos anteriores, os status do chamado para o atendimento. Então é vamos dizer assim, um self-service do titular, ele consegue ele mesmo gerenciar as permissões dele. Bom, na sequência aqui nós temos o módulo de auditoria em blockchain. Esse módulo, né, até também foi outro item que o Wagner trouxe ali anteriormente na fala dele, né, que é a questão de você registrar
gerenciar registros em blockchain, né? Então, ele permite que, através dessa ferramenta, registrar e armazenar logs sensíveis que a empresa queira ter uma prova, né, em relação a esse item. Então, suponhamos que, por exemplo, você tem lá um cadastro e você quer ter uma prova de que o titular que foi quem solicitou realmente uma alteração daquele cadastro. Você pode utilizar do módulo de auditoria em blockchain para gravar esse log, né, e você tem uma comprovação disso. Então, ele permite registrar diferentes logs ali na ferramenta, você pode utilizar. Aí o uso é livre, né, conforme aquilo que a empresa queira ter uma prova, queira se resguardar nesse sentido, você pode utilizar desse módulo. Ele permite também, né, assim como é feito lá nas políticas, gravar uma hash, por exemplo, de um determinado documento. Né? Então já teve casos, por exemplo, que a empresa quer armazenar uma ata, por exemplo, de uma reunião. Né? Você pode armazenar aqui o carimbo de tempo nessa ata para comprovar que ela realmente aconteceu naquela data e horário, ela não sofreu uma alteração. Né? Então, a nível de auditoria, por exemplo, para comprovar que a empresa vem realizando reuniões do comitê, por exemplo, de LGPD, você pode utilizar. Então, aqui é livre formato de uso, vamos dizer assim, mas você pode utilizar aqui da blockchain para ter uma confiabilidade maior nesses registros. Bom, na sequência, nós temos o módulo de Data Mapping. O módulo de Data Mapping, ele é um módulo que permite realizar o mapeamento dos dados da organização, tá? Identificando desde os pontos de coleta, ou seja, por onde a empresa vai coletar dados, até o cadastro de fornecedores, entidades, né, que vão ser agentes que vão participar, né, do ecossistema de tratamento de dados da empresa, até o cadastro dos processos, né, ou seja, qual é o processo de coleta de dados da empresa? É um contrato, é um formulário? Então, ali você vai poder cadastrar diferentes processos, né, de coleta desses dados, fazer a classificação de riscos, né, quais os riscos eu tenho sobre cada processo desse, quais as finalidades pela qual os dados que estão sendo coletados nesse processo estão sendo realizados. Né? Então, o cadastro lá pode ter mais de uma, inclusive, né? Então, coleta o e-mail aqui para determinada finalidade. E o Data Mapping, ele auxilia nesse cadastro, né? E depois desse cadastro, né, que você faz todo esse mapeamento, ele permite você gerenciar e acompanhar esse mapeamento que foi feito através de dashboards e relatórios, né, que estão representados ali nas imagens, trazendo ali a categoria de dado que é coletado, né, traz também indicadores ali para o DPO fazer esse acompanhamento, né, dashboard de risco ali também para você fazer esse acompanhamento e gerenciamento dos riscos. Então, é uma plataforma bem completa no sentido de mapear os dados da organização. Aqui ele vai poder gerenciar também, né, a gente tem uma aba de entrevistas na ferramenta que permite você gerenciar relatórios, né, que vamos ter lá o relatório de DPIA, LIA, relatórios que você queira criar, por exemplo, de adequação a fornecedores. Então, toda vez que eu for contratar um fornecedor, eu quero realizar uma diligência, né, com esse fornecedor, ou seja, quero verificar como ele trata dados, né, quero ter uma prova, caso seja necessário, de auditoria para comprovar que eu verifiquei como o fornecedor tratava dados, fiz toda essa parte de verificação, ele permite também através da ferramenta. Bom, por fim, né, a última ferramenta para completar as 8 do portfólio, ela é uma ferramenta que a gente atua no modelo reseller, tá? A gente tem uma parceria para a oferta desse produto para complementar o portfólio, que é uma ferramenta de Data Discovery. A ferramenta de Data Discovery é uma ferramenta de busca de dados, tá? Onde a gente vai realizar busca em diferentes bases de dados. A gente pode realizar, por exemplo, uma busca no Google Drive, pode ser um banco de dados, um Oracle, uma SQL, identificando dentro dessas bases dados pessoais sensíveis e outros detectores que a plataforma disponibiliza. Então, ele pode verificar lá número de cartão de crédito, vai verificar número de conta bancária, ele verifica também dados de saúde, né? Então, ele faz uma série de verificações e traz para você um relatório detalhado de onde estão essas informações. Então, ele faz essa busca e traz lá um relatório indicando para você, olha, dentro daquele Google Drive, você tem uma planilha com uma série de e-mails, por exemplo. Isso, se você fosse fazer manualmente, geraria um esforço, né, de você ter que abrir arquivo por arquivo, vamos dizer assim, fazer a verificação desses arquivos. E a ferramenta ela facilita esse aspecto para você, ela mesma fazendo essa verificação e trazendo um relatório. Aqui, ela vai facilitar também, a gente tem uma integração com o DSAR, né, para fazer a busca de dados automática. Então, você pode também, a partir do momento que você recebe um pedido lá no pedido dos formulários, ele faz uma busca aqui no Discover, nas bases que ele varreu, identificando, olha, existem dados desse titular nessas bases, e aí ele traz um relatório para você indicando quais os dados você teria sobre aquele determinado titular. Então, facilitaria bastante e automatizaria isso para a empresa. Lucas, temos duas perguntas.
A primeira é de anônimo. Bom dia. Usando este módulo, um analista sem experiência em data mapping consegue fazer o levantamento? Esse módulo seria, acho que seria o data mapping. O anterior. O anterior. Ele é bastante intuitivo ali, um mapeamento, tá? Vamos dizer assim, os campos de preenchimento dele são bem intuitivos para você fazer esse mapeamento. Te confesso que eu não saberia dizer se um analista sem experiência, vamos dizer assim, sem conhecimento da LGPD, talvez não. Tá? A gente precisaria ter o entendimento, por exemplo, de para que eu estou coletando esse dado, né? Ter o entendimento de finalidades, né? Ter o conhecimento sobre com que a empresa compartilha dados. Seria possível se tivesse esse conhecimento em relação à finalidade, ou seja, porque eu coleto esse dado, né? Eu vou fazer a classificação aqui. Então, nesse caso, é relativo, é subjetivo. Precisa de um apoio, precisa de um apoio. A outra pergunta da Ana Lúcia seria: qual a granularidade de trabalho do data mapping? É dado a dado? Sim, dentro do cadastro, vamos dizer assim, de um processo, né, vamos pegar aqui como exemplo, né, para trazer uma visão mais clara. Supomos que a gente vai colocar um processo de coleta de dados através de um contrato. Dentro de um contrato, eu vou ter uma série de atributos, né, uma série de possíveis dados, nome, CPF, endereço, né, e cada um desses dados eu vou poder fazer a classificação granular deles. Então, eu vou indicar, por exemplo, por que isso? Porque suponhamos agora em outro exemplo, um formulário, por exemplo, de contato. Eu posso ter o e-mail para mais de uma finalidade. Eu posso ter o e-mail para finalidade de somente fazer o atendimento, ou seja, responder o contato dele, e eu posso ter o e-mail sendo coletado, por exemplo, para enviar newsletter. E aí, claro, vai ter a questão da gestão do consentimento e tudo mais. Mas aí é uma outra finalidade, que é a finalidade do consentimento. Então, posso ter aquele mesmo dado sendo coletado para mais de uma finalidade. Então, ele permite você gerenciar isso de forma granular lá no data mapping. E é isso, de perguntas. Perfeito. Na sequência da finalização ali do slide, né? Por fim, agradecer novamente a oportunidade de ter apresentado aí as nossas ferramentas. A gente vem ajudando aí diferentes organizações nesse processo, inclusive a Net5 aí, né? Nosso parceiro nessa jornada. Fico à disposição, qualquer dúvida que tenham complementares aí também, nos contatos que a gente tem disponíveis aí, para esclarecer qualquer questão que tenha ficado pendente. Bom, é isso, pessoal. Para finalizar, então, obrigado de novo, Aline. Obrigado, Lucas. Obrigado, Wagner. Foi um evento muito bacana. Espero que todos tenham tirado um bom proveito. Fica aqui o link que eu coloquei lá no começo do webinar. É o linktree/net5. Vocês vão encontrar lá logo mais o vídeo deste webinar. Podem ver os anteriores no nosso canal do YouTube e se inscrever para os próximos que estão por vir nos próximos dias. De novo, muito obrigado, gente. Vocês querem comentar alguma coisa para finalizar? Obrigada, Henrique. Foi um prazer estar aqui com vocês e, como eu digo, a gente sempre sai com mais conhecimento. Obrigada, Wagner, especialmente a todos que nos acompanharam e aos que irão assistir o vídeo também. Como eu já disse, estamos à disposição de todos vocês. Será um prazer trabalhar com vocês, atender e ajudar vocês nesse momento, nessa jornada que a gente está vivendo agora. É isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.